Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Christian Mendes. Estamos de volta com a nossa disciplina de Fundamentos da Teoria Econômica. E hoje vamos entrar na nossa última parte da disciplina, que é a parte referente a noções de macroeconomia. Então vamos começar aqui a falar sobre um tema muito importante, que é o chamado Produto Interno Bruto da nossa economia. Tá? Mas para isso vamos fazer aqui uma breve introdução. Né? Quando nós falamos, né, nessa parte referente a noções de macroeconomia, a ideia é que a gente vai estar falando aqui de temas de cunho que é de conhecimento de todos vocês. Né? Se vocês ligarem o jornal, ligarem a televisão aí em um canal de notícias, vão ver temas referentes a essa parte que queremos tratar, né? Como o tema da aula de hoje, Produto Interno Bruto, desemprego, taxa de juros, crescimento econômico, desenvolvimento econômico, inflação, moeda, tudo isso são temas que são abordados e discutidos na parte de macroeconomia. Claro que aí haverão modelos macroeconômicos, modelos que irão ser apresentados para vocês no momento oportuno, na disciplina de macroeconomia, contabilidade nacional, que irão te dar um embasamento melhor a respeito de cada temática. Dando início, quando a gente fala sobre produção ou produto, nós estamos basicamente falando sobre uma variável macroeconômica que é do processo de fabricação, que a gente já viu na nossa matéria de teoria da produção, que é basicamente a transformação dos fatores de produção em um produto específico, produto ou serviço que vão ser fornecidos. Quando nós falamos do produto interno bruto, por sua vez, nós estamos falando da soma de todos os valores de bens e serviços finais que são produzidos dentro de uma economia durante um ano. Ela vai ser uma variável que nós consideramos uma variável de fluxo e ela pode ser medida tanto como em dólar, real, libra, euro, a moeda que for correspondente a cada país. Mas no caso nosso, a gente vai estar tratando aqui de real, mas a moeda básica para análise disso e comparação de outros países sempre vai ser o dólar. Então, percebam que o PIB ele vai considerar esses valores monetários que são a preço de mercado, pois ele vai permitir a soma de diferentes tipos de bens. Então, a gente vai somar aqui diversos produtos, tudo que foi produzido dentro da economia, né, a produção corrente. Claro que nós temos aí intervalos, temos a medição do produto trimestral, semestral e anual. Então temos aí PIB medidos a cada 3 meses, a cada semestre e a cada ano, né, essas medidas. E vamos considerar, né, como vocês podem perceber o nome, a gente fala lá, é a soma de todos os bens e serviços finais produzidos em dado período de tempo, no caso um ano, né, que é o ano cívil, que sempre é considerado como padrão de referência. E por que produtos e serviços finais? Porque todos os produtos intermediários, né, assim, que estão dentro no meio do processo de produção, eles já são contabilizados no produto final. Se a gente somar o produto intermediário com o produto final, a gente vai incorrer no que a gente chama de dupla contagem, que significa que você vai contabilizar ali 2 vezes o valor de um mesmo produto, o que não faria sentido, dado que ele já estaria sendo computado. Claro, né, que aí talvez vocês devem se perguntar, mas então não vai contabilizar aí a produção do minério, a produção do metal, a produção da borracha? Vai considerar, por exemplo, então só o valor do automóvel, o valor de uma residência, o valor de uma determinada construção, de uma determinada prestação de serviço? Não. Claro que isso vocês vão ver mais detalhadamente na disciplina de contabilidade nacional, mas a ideia é vocês pensarem o seguinte, que no caso do PIB, a gente vai ter algumas óticas que vão nortear
essas questões, mas claramente que esses dados eles são contabilizados, eles vão estar presentes, né? Quanto que foi da produção nacional, mas quando a gente fala do produto final, né, o produto da economia, nós estamos falando do montante final, em que está embutido já em seu valor tudo aquilo que foi produzido dentro da economia. Então, aqui é só uma fórmula matemática para expressar aí essa definição que a gente falou, né? Preço, o PIB é o preço médio do produto vezes o bem ou o serviço fornecido e dependendo do setor que se considera. É claro que todos os setores, lembrando, tá, gente? Para que não fique essa dúvida. Todos os valores de todos os setores, de tudo que é produzido na economia, está presente no PIB e determinado separadamente. Mas quando a gente fala soma de bens e serviços finais, é que já está sendo contemplado toda essa produção. O detalhamento, né, de cada tipo de produto, ele é feito na contabilidade do PIB, o que a gente não vai entrar aqui em detalhes a esse respeito. Para vocês terem uma ideia, o PIB ele também é conhecido como sendo um valor adicionado, por isso que a gente considera ele a soma de produtos de bens finais. Então, o valor de cada... Por que é final? Porque o valor de cada etapa ele é adicionado ao valor do bem intermediário, dos bens intermediários, até chegar ao seu produto final. Então, vamos pegar aqui esse caso dessa tabela. Nós temos aqui a produção de trigo, farinha e pão. Esses são os 3 produtos que temos. Temos o valor bruto da produção. Então, olha só, o trigo, o valor bruto da produção dele é 10 unidades monetárias, o valor do insumo dele é 0, que ele é o próprio insumo, e o valor adicionado a esse produto é de 10 unidades. Uma outra pessoa pode comprar o trigo e transformá-lo em farinha. Então, o valor, quando ele vai vender a farinha, o valor bruto da produção é de 15. Por quê? Qual que foi o insumo? O trigo. Então, o valor do trigo é de 10 unidades. Quanto que foi adicionado ao valor da farinha? 5 unidades. E, por fim, uma outra pessoa dentro da economia compra essa farinha e fabrica o pão e vende esse pão a 20 unidades monetárias. Qual que é o valor do insumo? 15 unidades monetárias. Por quê? É o valor da farinha aqui. Quanto que foi adicionado ao valor do pão? 5 unidades. Então, percebam que aqui... qual que seria o valor adicionado? Qual que seria o valor adicionado dessa economia como um todo? Seria o valor do bem final, 20. Por quê? Porque ao somar o valor adicionado em cada etapa, percebam que ele será o mesmo valor do produto final. Mas... se a gente for considerar aí o PIB dessa economia simplificada que você colocou, Christian, se eu somar aqui, o valor não vai dar 20 não, vai dar 45. Sim, vai dar, mas pensem comigo o seguinte, se nós considerarmos a soma, né, porque no pão já tem a farinha que já tem o trigo. Então, se a gente somar tudo isso aqui, a gente vai incorrer no que a gente acabou de falar no slide anterior. A gente vai incorrer no que a gente chama de dupla contagem. Por quê? Porque eu vou estar somando o trigo aqui uma vez. Olha só, eu tenho o pão que já tem o trigo e tem a farinha. Se eu somo a farinha e o trigo e o pão, eu estou somando 2 vezes os mesmos valores que já foram cobrados. Que é exatamente isso aqui que eu acabei de colocar para vocês. Então, se nós somássemos, né, pegássemos todos esses valores aqui e somarmos, vamos encontrar aqui o valor de 45 e dos insumos aqui 25 e o valor adicionado de 20, que é exatamente o valor do pão. Então, por isso, a gente não pode contar quem? A soma do valor bruto da produção.
Então, para que não ocorra, né, se a gente pegar, então, o que é o valor adicionado? Ele é a diferença entre o valor bruto da produção e os insumos. Se a gente pegar aqui 45 menos 25, vamos encontrar o valor adicionado, ou simplesmente o valor do produto final, que também corresponderá ao valor adicionado dessa economia. Claro que aqui a gente está colocando um valor, um exemplo bem simplório, bem simples aqui, apenas para facilitar o entendimento de vocês. Então, por isso a gente não utiliza o somatório de todo o valor bruto da produção, para assim evitar o efeito da dupla contagem na economia. Agora, entendido um pouco isso sobre essa questão do PIB, um modelo, né, uma forma da gente conseguir entender como essa economia funciona de uma maneira bem simples é através do que a gente chama de fluxo circular da renda. O fluxo circular da renda, então, ele vai ser essa representação simples do movimento da economia, que é basicamente o seguinte. É claro que aqui nós vamos considerar, né, aquela nossa expressão, né, ceteris paribus, e essa economia ela vai ser representada por apenas dois agentes. O primeiro deles, as famílias e as empresas, em que as famílias vão fornecer fatores de produção e as empresas vão fornecer bens e serviços para essas famílias. Então vamos lá para a representação desse fluxo. Aqui, como vocês podem ver, temos aqui do lado direito as famílias, no lado esquerdo as empresas. Percebam a seguinte questão: as setas vermelhas, elas representam o que a gente chama de fluxo real de bens e serviços de produção entre os agentes econômicos. As setas amarelas, elas representam um fluxo monetário de renda desses agentes. Então, as famílias aqui, ó, elas pela seta vermelha, percebam o seguinte, elas aqui, ó, fornecem fatores de produção, terra, trabalho e capital para as empresas. As empresas vão pegar esses fatores de produção e vão transformar eles em quem? Em bens e serviços, que vão ser, consequentemente, demandados pelas próprias famílias. Esses fatores de produção que são fornecidos pelas famílias vão ser remunerados, tá? Vão ser remunerados, as famílias vão receber essa remuneração, que irão adquirir esses bens e serviços dentro da economia. Adquirindo esses bens e serviços, elas estão remunerando o capital, remunerando, no caso aqui, as empresas. E assim se fecha esse fluxo circular da renda. Então percebam que aqui dentro desse modelo simples, a produção está sendo igual ao gasto, né, sendo igual à despesa, e aqui também está sendo igual à renda. Então ela está totalmente em equilíbrio. Então produção é igual a gasto, que é igual a renda, né? Se a gente fosse escrever, a gente teria aqui basicamente isso, né? Produção igual a gasto, que é igual a renda. Deixa eu puxar mais um pouco aqui para o lado. Então percebam aqui, ó, produção é igual a gasto, né, ou despesa, que é igual a renda. Isso aqui vai ser a nossa identidade macroeconômica que a gente vai utilizar para definir o que a gente chama de óticas da produção. Aqui é apenas um resumo sobre essa explicação que a gente acabou de fazer, para depois vocês quiserem ler, ao invés de ficar apenas ouvindo aqui eu falar. Agora, percebam o seguinte, que por meio dessa expressão, né, dessa igualdade entre produção, que é igual a renda, que é igual a gastos, nós podemos ter três óticas de mensuração do PIB, que é a ótica, como o próprio nome já diz, da renda, a ótica da produção e a ótica dos gastos.
Então, para a gente começar, vamos começar aqui pela ótica da produção, que ela também vai ser conhecida como a ótica do valor adicionado, que é aquela diferença que nós tivemos lá, que nós apresentamos, entre quem? Entre o valor bruto da produção menos os insumos, né, ou bens intermediários, né? Então aqui a gente tem os insumos, vai ser igual a quem? Ao valor adicionado que nós já representamos. Ok? Outra ótica, a ótica do dispêndio ou dos gastos, né? Ela se refere a tudo aquilo que é gasto, que é despendido dentro da economia. Então aqui a gente está considerando gasto de consumo, investimento, gasto do governo, a diferença entre exportação e importação, tudo isso é contabilizado no que a gente chama de ótica do dispêndio ou ótica do gasto. Já a ótica da renda, ela já, por sua vez, ela já mostra para a gente o quê? A remuneração dos fatores de produção. Então, ela vai considerar, né, a ótica da renda, ela vai considerar basicamente aqui quem? Os salários, os valores pagos em aluguéis, os juros, os lucros, o imposto indireto, depreciação de capital, a redução, o subsídio, que no caso entra, né, que não tem esse I, né, ele vai entrar como forma negativa, porque ele entra como gasto, né, é um gasto que o governo tem, né? Então ele não soma aqui nessa renda, ele diminui. Então vamos ter essas três óticas: a ótica da produção, a ótica do dispêndio e a ótica da renda. Então a mensuração, né, desse PIB, ela vai se dar, né, pelo agregado macroeconômico. Então vamos ser representado na economia dessa seguinte forma. Claro que aqui estamos considerando uma economia já na sua expressão final. Isso aí vocês vão ver posteriormente na disciplina de macro e de contabilidade, né, essas expressões de maneira mais detalhada, né? Então temos o Y aqui, a produção, consumo, investimento, o gasto do governo, a exportação menos a importação. Além disso, é importante a gente detalhar aqui que o PIB ele também possui lacunas, né? Ele também possui certos problemas, certas questões que elas não podem ser mensuradas, medidas dentro do seu cômputo, do seu cálculo do PIB. Então ela pode, às vezes, não ser contabilizada, como, por exemplo, bens sem algum valor de mercado, né? Produtos que às vezes são vendidos de maneira informal, não são contabilizados diretamente. Claro que tudo isso aqui são lacunas, por quê? Porque eles não são medidos de forma explícita no PIB. Às vezes ele vai entrar dentro do cálculo do PIB, mas vai entrar de forma implícita, tá? Por quê? Porque ele às vezes não foi por uma via mais correta, digamos. Ele pode ter gerado algum tipo de produto, algum tipo de serviço, mas ele não está sendo contabilizado, porque ele não teve, por exemplo, uma nota fiscal, algo assim, que pode ser efetivamente mensurado que existiu ou não, né, dentro daquela economia. A corrupção, venda de drogas, prostituição, a própria inflação são tipos de variáveis que às vezes eles não são computados de maneira explícita. A inflação, por sua vez, ela vai ser medida de que maneira, né? Porque nós vamos perceber que existe também o PIB nominal e o que a gente chama de PIB real. O PIB nominal seria aquele que estaria, né, meio que medindo aqui, considerando em seus valores um valor nominal, né? Ou seja, um efeito inflacionário de variação dos níveis de preço daquela economia. Assim, podemos então mostrar aqui, como estava falando já dessa questão, sobre o PIB real e PIB nominal, nós vamos ter essas duas diferenças, né? O PIB real ou também
PIB a preços constantes, ele vai ser calculado, ele considera um ano base e ele não tem influência da inflação, tá? Ou seja, ele não considera o efeito inflacionário, ao passo que o PIB nominal ou a preços correntes é aquele PIB que geralmente é mais anunciado. Por quê? Porque ele é o PIB a preços correntes, a preços vigentes dentro da economia, em que ele vai ser influenciado, em que ele vai ser afetado pela inflação. Ah, mas por que isso é importante? Porque a inflação ela faz com que você tenha, como o nome já diz, um inchamento, né? Um aumento dos níveis de preço que às vezes não é o aumento real que a produção teve. Então, se você recebe R$1.000 e a inflação é de 5% e você teve um aumento de salário de 10%, significa que você teve um ganho de R$100? Não, porque 5% é de inflação. Então, seu ganho real aí não foi de 100, mas sim de R$50. Por quê? Por conta do efeito inflacionário. Então, muitas vezes, um aumento, a variação dos preços que surge, né, dentro da economia, ele não é o preço, não é o ganho real que a produção teve dentro daquela economia. Temos, assim, então, alguns fatores que podem afetar o PIB real, né, o que é o mais importante, né, que a gente pode apontar aqui: aumento da disponibilidade de recursos para a produção, fator trabalho, social de capital, variação no emprego, disponibilidade de produção, eficiência dos fatores de produção, entre outras possibilidades. Temos ainda a possibilidade de, através do PIB nominal, transformá-lo em PIB real. Ou seja, nós vamos conseguir retirar o efeito da inflação que está embutido dentro do PIB nominal e assim encontrar o verdadeiro PIB, né? Ou seja, o PIB real, o PIB que vai passar e que vai mostrar para a gente o valor real daquela economia. Para a gente realizar essa dedução, contudo, a gente tem que considerar a inflação. E quem é a variável que considera e que mede o efeito inflacionário? Ele é por meio do nosso IPC, né? Que é o índice do preço ao consumidor. Claro que aí nós temos diversas medidas de IPC. Temos o IPC, temos o IPCA, o INPC, e por aí vai. Temos diversas medidas. Cada uma vai considerar uma metodologia distinta, né? Aí você vai, às vezes, achar o IPC do IBGE, o IPC da Fundação Getúlio Vargas. Por quê? Porque vai modificar aí a metodologia de cálculo. Claro que aqui a gente não vai entrar nesse detalhe, mas é importante você saber que tem essa distinção. Então, alguns IPCs têm IPC 15, né, IPCS. Então, você tem o que? Um IPC que é calculado quinzenalmente, outro que é semanalmente. Vocês têm índice de preços regionais. Por que isso também é importante? Porque você consegue verificar a real variação dos preços que teve em determinada região. Então, às vezes você tem aí o IPC da Fundação João Pinheiro, o IPC que é medido em Uberlândia, que é medido em Viçosa, em Ouro Preto, em Juiz de Fora, Governador Valadares. Então, você tem várias possibilidades. Isso considerando Minas. Você ainda tem São Paulo, Rio de Janeiro, Maceió. Em cada estado, você vai ter, obviamente, uma medição de IPC. E vai ter um IPC geral, né, uma medida de índice de preço que vai considerar a oscilação de preços no Brasil como um todo. Então, para a gente calcular, né, esse IPC, calcular esse PIB real, a gente vai considerar aqui a razão, né, entre o PIB nominal e o índice de preços vezes 100. Assim, iremos encontrar o valor do PIB real. Lembrando que esse é um valor de índice, então ele vai ser 100, 150, 200, 300.
tá? Então é só porque a gente está considerando ele como um índice geral. O deflator, né, se a gente quiser achar o IPC, caso você às vezes não tenha esse valor e você quer considerar achar um período como sendo um período base, por quê? Porque é importante você ter como referência um ano como é dito base. Eu quero ver os preços dos produtos do PIB, eu quero ver o PIB a preços de 2007, a preços de 2010. Por que isso? É importante isso porque às vezes você pode ter tido eventos que fizeram com que o preço do produto, né, os valores do produto interno daquele ano oscilaram muito. Exemplo, 2020, 2021 agora, essa questão da pandemia vai influenciar muito no valor, no cálculo do PIB. O ano de 2008, a crise lá do subprime, a mudança de governo, 2014, e tudo isso pode influenciar e fazer muitas vezes com que a gente não tenha um valor mais aproximado da realidade por conta do valor do efeito inflacionário na economia. Assim, se não tivermos o valor do deflator, né, e você considerar um ano como sendo um ano de referência, um ano base, basta você pegar o PIB nominal e dividir pelo real. Lembrando que sempre o ano base ele vai ter um valor de deflator igual a 100, né, que ele é o valor de base para os demais anos. Então aqui é só para ter um exemplo disso, como que nós vamos mensurar, né? Mensurar o PIB real. Aqui nesse caso, nessa tabela, aqui nós temos os valores de PIBs de 2006, né, de 2006 até 2012. Aqui os PIBs em trilhões, os valores do deflator e como que a gente vai encontrar o valor do PIB real. E qual que vai ser o ano base? Eu até deixei aqui, percebam o seguinte, sempre o ano base, o valor do PIB nominal será igual ao valor do PIB real. Então, nesse caso aqui, o nosso PIB nominal, o nosso PIB, o ano de referência, é o ano de 2008. Então, qual que vai ser o valor desse deflator? Vai ser igual a 100. Então, o valor desse deflator ele é 100, justamente porque, como vocês podem observar, o PIB nominal é exatamente igual ao PIB real. Então aqui temos então o preenchimento dessa tabela, sendo o ano de 2008 como sendo um ano base e o seu deflator sendo igual a 100. A regra às vezes para você fazer quando você não tem um ano base é simplesmente utilizar uma regra de 3 simples, né? E trazer os preços. Aqui não iremos fazer a mudança de base, que fica para outra ocasião. Entendido, então, um pouco sobre essa questão do PIB real e do PIB nominal, vale lembrar também uma outra característica importante, que é sobre o que a gente chama de hiato do produto. Esse ato do produto, ele mostra para a gente na diferença entre o que a gente chama de produto potencial e o produto efetivo. O real potencial consiste na estimativa do nível de PIB real que ele poderia atingir o pleno emprego, ou seja, a melhor situação possível. O real efetivo é o que a gente tem, o propriamente dito, né? o PIB corrente, né? Da atividade econômica. Então, quando a gente faz a diferença desse potencial com efetivo, vai fornecer para a gente a informação de que a gente precisa aumentar a capacidade produtiva se o potencial for muito maior do que o efetivo. Se o efetivo for maior do que o potencial, a gente tem que reduzir a capacidade produtiva. Então, ele serve como esse termômetro aí, para ver o quanto que a gente tem que melhorar a capacidade produtiva da economia, ou seja, ver a diferença existente entre o PIB potencial e o PIB efetivo, o PIB corrente da economia.
E agora, por último, mas não menos importante, nós temos a diferença entre o que a gente chama de PIB e PNB, né? O Produto Nacional Bruto. Claro que essa terminologia ela não é mais tão utilizada. Nós utilizamos agora RNB, que é Renda Nacional Bruta. O que vai diferenciar esse PIB desse RNB? É vocês pensarem o seguinte: o PIB ele mostra toda a produção interna dentro do país. O PNB, o RNB, ele inclui tudo aquilo que é produzido dentro e fora do país. Então é a produção nacional. Ele vai considerar toda a produção de empresas que são do Brasil e que são do Brasil e estão fora do país. Então, você tem uma empresa brasileira que atua no mercado internacional, que tem uma sede, né, uma filial em outro país, ela vai contabilizar aquilo que ela produz como parte da renda nacional do Brasil, tá? Como parte da renda nacional bruta. Então, é só sempre lembrarem disso. PIB é somente a produção interna. PNB ou RNB, Renda Nacional Bruta, é tudo aquilo que é produzido dentro e fora do nosso país. Para a gente facilitar, basta a gente analisar esse esqueminha aqui. A produção nacional bruta, a renda nacional bruta, ela vai ser igual a quem? Ao PIB menos esse RLEE, que é o que a gente chama de renda líquida enviada para o exterior. A renda líquida enviada para o exterior, essa variável aqui, ela é a diferença entre a renda enviada menos a renda recebida, que é o que a gente colocou aqui embaixo, tá? Então, ela vai representar para a gente essa variação. Então, percebam o seguinte, que para o Produto Nacional Bruto, a renda nacional bruta ser maior do que o Produto Interno Bruto, nós precisamos receber mais renda do que enviar. Vamos ver isso aqui de uma maneira mais prática. Olha só, vamos fazer aqui umas anotações. Então, olha, o Produto Nacional Bruto, ele é igual ao PIB menos a renda líquida enviada para o exterior. A renda líquida enviada para o exterior, eu falei com vocês que é quem? É a renda enviada menos a renda recebida. Então, para que a renda nacional bruta seja maior do que o PIB, eu preciso ter uma renda recebida maior do que enviada. Eu preciso ter uma renda recebida maior do que enviada. Então, percebam aqui, eu tenho essa daqui tem que ser maior do que essa renda enviada. Então, percebam o seguinte, vamos voltar aqui, só tirar esses círculos aqui. Opa. Vamos analisar aqui. Se essa renda for maior do que essa, vai ficar negativo aqui? Então, negativo com negativo vai dar positivo. Então, eu vou somar PIB mais a renda recebida, que vai dar o nosso PNB. Ao passo que, se a nossa renda enviada, ela for maior do que a renda recebida, o PIB vai ser maior do que o Produto Nacional Bruto, o que a renda nacional bruta. Então, percebam essa seguinte informação. Quando a gente tem aqui, ó, um resumo aqui, quando a gente tem um PIB menor do que o Produto Nacional Bruto, então a renda líquida enviada é menor do que zero. Se geralmente, uma outra informação importante é vocês perceberem o seguinte, que uma renda nacional bruta maior indica muitas vezes que aquele país ele é mais desenvolvido do que os demais.
Por quê? Porque ele recebe mais renda do que envia. Se ele recebe mais renda do que envia, ele está exportando mais do que importando. Correto? Então ele pode gerar uma regrinha básica, assim, meio boba, é pensar que geralmente se ele tem uma renda maior, ele é um país mais desenvolvido, porque ele tem que importar menos produtos e geralmente ele exporta mais. E ao passo que países menos desenvolvidos, eles têm geralmente um PIB maior do que a sua produção nacional bruta, do que sua renda nacional bruta. Beleza, pessoal? Então é isso. Ficamos por aqui com a nossa aula e na nossa próxima aula vamos entrar com o tema sobre moeda. Então é isso. Um abraço e até a próxima.